alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de Filosofia. Que bom estarmos novamente retomando as nossas atividades. Hoje é a nossa primeira aula de Filosofia, é uma aula de introdução. E também é uma aula que nós vamos revisar alguns conteúdos que nós estudamos no ano passado. E pergunto a você se lembra de algum assunto que você estudou no ano passado? Com certeza sim, né? Mas nós vamos relembrar mais ainda, porque essa aula a gente vai discutir alguns assuntos que nós já estudamos, mas como é uma aula de revisão, a gente vai revisar para se fixar melhor esse conhecimento. Você sabe que aquilo que a gente aprende, se a gente não revisa, se a gente não retoma a leitura, a gente acaba esquecendo. Então essa aula é para nós fazermos isso. E nós vamos discutir alguns assuntos muito importantes que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente rever. Perceber a realidade, olhar de filósofo, ver o que os filósofos pensam, falaram sobre isso. Nós vamos discutir sobre o filósofo Aristóteles. Vamos pensar sobre as coisas. Será que as coisas elas permanecem iguais ou elas se transformam? Algo para se pensar, né? A realidade e a aparência. Será que nós vivemos numa realidade mesmo ou vivemos de aparência? Né? Algo para a gente pensar, discutir e nós vamos aprofundar mais isso. Aparência e engano. Será que a aparência pode nos levar ao engano? O que você acha? Né? Então, espero que você esteja motivado e eu peço a vocês, é bom sempre ter um caderno, abra um caderno de vocês na disciplina de filosofia e façam suas anotações, é sempre importante anotar, porque na medida que nós estamos ouvindo a aula, participando, é importante nós estarmos anotando alguma coisa para assim melhor nós fixarmos o conteúdo que está sendo explicado. E com certeza, né, no final, vocês terão suas dúvidas e vocês poderão copiar, aliás, vocês poderão escrever, vocês poderão mandar áudio perguntando, fazendo a sua pergunta. E eu, na medida do possível, vou respondendo e interagindo com vocês, ok? Descobrir o que existe. Será que a gente consegue saber tudo aquilo que existe no mundo à nossa volta? Ou será que ainda tem muita coisa para que a gente possa aprender ainda? Talvez a situação que a gente esteja passando seja um bom exemplo de que a gente não sabe tudo que está à nossa volta. E principalmente como as coisas que são invisíveis podem nos afetar de forma tão marcante, tão complicada. Então, perceber. Como a gente consegue perceber ou descobrir a realidade? A natureza do ser humano ela é sábia. Ela vai nos proporcionar os sentidos, ou melhor, os 5 sentidos, para que a gente tenha condições de perceber de forma, cada um no seu tempo e com o sentido que melhor lhe convém, compreender todo esse processo, tá bom? Então nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o paladar, o tato e o olfato. A partir desses sentidos, nós percebemos aquilo que está próximo ou às vezes um pouco distante de nós. Porém, toda essa percepção só acontece quando nós temos foco ou quando nós estamos concentrados. Por exemplo, se ao retomarmos a aula hoje, você que está aí do outro lado do computador, acessando a aula, olhando o material, fazendo sua anotação,
estiver mexendo no celular, conversando com alguém, mandando uma mensagem de WhatsApp no grupo ou distraído com qualquer outra coisa, fica difícil que a gente compreenda tudo aquilo que está acontecendo nesse momento. Por que a gente fala isso? Porque, querendo ou não, gente, nós nos distraímos, né? O ser humano, ele se distrai com facilidade, principalmente a partir da diversidade de coisas que nós temos à nossa volta. Seja equipamentos eletrônicos, sejam barulhos, movimentos, ou até mesmo as nossas vontades. Às vezes a gente está com vontade de comer alguma coisa no meio da aula, ou a gente lembra de alguma coisa e a gente se distrai. E é nesse momento de distração que a gente não consegue perceber adequadamente tudo aquilo que está à nossa volta, tá? Mas, a partir do momento que a gente tenta compreender essa diversidade, que é o planeta Terra, os seres e os elementos que aqui estão disponíveis, né, para o nosso uso, surgem inúmeras perguntas, dúvidas e etc. Não podemos esquecer que são essas dúvidas, essas perguntas que alimentam esse processo que nós chamamos de filosofia. A pergunta, a dúvida, ela é o combustível da vida do ser humano. Porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e vai aprimorando a nossa existência em sociedade. Mas é claro que nós vamos ter aí um olhar de filósofo, lá na página 4, que Aristóteles vai nos convidar para fazer uma reflexão. Aristóteles, ele buscou observar a maior quantidade de elementos naturais ao seu alcance. Não podemos esquecer que os primeiros filósofos vão ser chamados de filósofos da natureza, porque eles observavam a natureza e tentavam, através de todos os elementos, comprovar a existência das coisas. Porém, o filósofo, ele é aquela pessoa inquieta, ele sempre está querendo saber mais, né? Ele está querendo se aventurar no mundo. Ao se aventurar, ao buscar mais informações, ele vai tentar, a partir da ideia de que os 4 elementos compõem a origem de todas as coisas, agrupar, classificar as características diversas em 2 segmentos: naquilo que é semelhante e naquilo que é diferente. A partir daí, né, ele vai ter uma primeira classificação, os chamados seres animados, que vão ser seres com alma, né, que são aqueles que estão ligados às atividades necessárias à sobrevivência, são pessoas que têm percepções e sensações, né, têm a sua racionalidade ligada ao entendimento, à comunicação. Então, teoricamente, nós temos como melhor exemplo dos seres animados o ser humano. De outro lado, ele vai trazer também a ideia dos seres inanimados, ou os seres sem alma, que seriam aqueles que não têm toda essa característica de sobrevivência, percepção, sensação, comunicação. E aí ele vai dar os exemplos que seriam, né, os minerais, né, que seriam as pedras, e entre outras formas que não possuem vida. Tá? Além disso, depois dessa primeira classificação, ele vai propor subclassificações, ou seja, subconjuntos. Então, dos seres animados, eu vou dividir em humanos ou animais racionais
e animais irracionais. Uma divisão. Assim como nos seres inanimados, eu vou fazer essa divisão em pedras, minerais e entre outras possibilidades. Mas com o passar do tempo, alguns cientistas, ao olharem esse método proposto por Aristóteles, vai propor a seguinte reflexão: opa, nós precisamos distinguir, diferenciar esses reinos em mais partes. Até porque começa a surgir a dúvida se os vegetais são seres com alma ou sem alma, tá? Ou se seres animados ou inanimados. Então nós vamos ter uma divisão em 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. E dentro de cada uma desses subconjuntos, nós vamos ter o quê? Subdivisões, tá? E essas subdivisões, elas vão proporcionar não só uma reflexão, mas até mesmo um questionamento. Será que tudo aquilo que eu conheço permanece igual? Ou as coisas mudam? Eu estou lá na página 6. Tá? Então, nesse sentido, a filosofia, ela, ao se propor a refletir sobre isso, ela vai seguir um caminho interessante para ampliar não só os nossos saberes e descobertas no decorrer da história, mas principalmente para descobrir do que são feitas as coisas, inclusive o próprio ser humano. O ser humano talvez seja o melhor exemplo daquilo que muda, daquilo que se transforma e ao mesmo tempo não percebe essa mudança. Por exemplo, talvez muitos de nós não percebam que estamos passando por um processo de transformação. Às vezes a gente acha, não, tá tudo igual, eu sou o mesmo. Mas não. Às vezes a gente pode estar um pouco mais animado, porque está em casa, passando mais tempo com os pais. Às vezes a gente pode estar triste, porque não está vivenciando a convivência com os amigos. E ao mesmo tempo, a gente pode estar até entrando naquela dúvida: meu Deus, eu estou com saudade da escola. Será que eu estou bem? Mas a saudade é da escola, é da lição, é dos professores, ou é simplesmente para sair de casa, né? Então são questões que vão surgindo, que vai fazendo com que a gente reveja alguns conceitos, principalmente a partir do momento que nós pensamos que tudo permanece da mesma forma. E aí no livro ele vai dar o exemplo para vocês da borboleta, né? Que entra no casulo e depois de um determinado tempo ela acaba se transformando. Assim somos nós. A cada dia, a cada experiência, a cada aprendizado, a gente vai evoluindo e vai transformando aquilo que nós somos. É claro que algumas coisas, né, são realidade e outras são apenas aparência. Como, por exemplo, se inicialmente nessa aula eu não tivesse mostrado o rosto, vocês tivessem me visto e alguns de vocês, né, nós poderíamos achar que isso é uma gravação e teria colocado aqui, e a partir desse momento o professor deixou a aula e você escutando. Ou eu não saberia que era você que estava aí do outro lado. Então a gente pode dizer que é uma realidade. Aparência, aquilo que nós imaginamos. Vamos supor que nem no exemplo da imagem está aí na tela de vocês, eu estou conversando com uma pessoa pelo telefone. Eu crio uma aparência dessa pessoa a partir do conjunto de informações que o meu cérebro capta, a voz ou às vezes até a própria descrição da pessoa. E eu crio essa imagem.
Em alguns casos, nós temos a surpresa de quando encontrarmos a pessoa, ela não é nada daquilo que nós imaginamos. Ou, no exemplo de baixo, a partir do momento que nós, ao passarmos na frente de uma loja, olhamos uma roupa e criamos aquela expectativa de que ficaremos lindos ou lindas naquela roupa para ir em uma festa. Só que quando a gente entra na loja e pede para experimentar essa roupa, a gente percebe que a realidade não é daquele jeito que nós imaginávamos. Nós não vamos ficar tão bem naquela roupa bonita, ou até mesmo a partir de um jogo de luzes que são feitas nas vitrines das lojas, nós nos encantamos com uma peça de roupa. E ao entrar e pegarmos a roupa nas mãos, a gente nota que ela não é daquela cor que você viu na vitrine, ou não é daquele tecido que você imaginou, ou até mesmo não ficou bem em você. Mas as aparências, elas também podem nos enganar, como é o exemplo do mito da caverna de Platão. Platão vai propor esse mito a partir da ideia de que as pessoas, elas se enganam com as aparências. Mas antes da gente falar do engano proposto por essa leitura precipitada que muitas vezes nós fazemos, vamos dar um exemplo mais próximo a gente. Vamos supor que agora seja ali próximo ao horário do intervalo que nós teríamos. E o professor de filosofia sempre gosta de deixar o aluno com vontade. Passando na frente de uma doceria ou de uma cantina, nós vemos aquela coxinha linda, maravilhosa, bem fritinha, douradinha, que ao olharmos, ela parece estar deliciosa. Levados pela aparência, nós entramos nesse comércio e compramos essa coxinha. Na primeira mordida que nós damos, nós sentimos aquele gosto estranho da coxinha que está mal passada. A partir dali, eu comprovo que eu fui enganado pela aparência. Eu fui convencido por uma imagem, mas a partir dos meus outros sentidos, eu percebi que não era aquilo. Então, por exemplo, no mito de Platão, que vai ser discípulo de Sócrates, Platão ele vai imaginar e descrever um povo que vivia dentro de uma caverna, igual esse que está sendo mostrado aí para vocês na imagem, tá? E essas pessoas acorrentadas pelos pés e pelos pescoços eram impedidas de observar o que estava acontecendo do lado de fora. Então elas ficavam apenas com a aparência daquilo que estava sendo projetado no fundo da caverna. Em um determinado momento, essas pessoas elas vão acreditar apenas que o que é real, somente aquilo que está sendo projetado, e não muitas vezes aquilo que nós estamos refletindo ou pensando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em aparência e engano, eu posso imaginar o seguinte: à medida que a aparência que nós estamos tendo agora, que muitos de vocês podem estar prestando atenção, ou talvez se comunicando no chat dessa reunião, que não é nesse momento, né? Então, deixa aí um pouquinho para que a gente converse sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque acaba atrapalhando aqui na explicação, por favor. Então, nesse processo, o que nós vamos ter, gente? As pessoas,
ficam presas apenas aos conhecimentos que são passados para ela